Olá, olá, galerinha do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Comigo tudo. Então, vamos para a nossa revisão dos conteúdos. Dando início então à nossa revisão, vamos para a nossa aula 1, a nossa primeira aula. Então, para a nossa primeira aula, nós vamos lá pegar a apostila número 1 e vamos verificar a unidade 1. Na unidade 1 nós temos simetria. Simetria, a gente já analisou, já estudou simetria no sexto ano, mas é a nossa primeira unidade no sétimo ano, vamos revisar, certo? Deixa eu tirar meu caderninho daqui e a gente vai para a nossa apostila. Na nossa apostila, na unidade 1, falei para vocês que nós temos aqui simetria. Então, se vocês olharem essa figura, vocês vão achar que esta torre, ela está quase caindo, né? Mas não é a torre que está quase caindo, minha apostila que está torta, é a torre mesmo que ela está inclinada. Que torre é essa? Vocês têm aqui, né, um pequeno texto explicando o que é essa torre. Vamos lá? Por que a Torre de Pisa é inclinada? Por ter sido construído sobre um terreno de argila e areia, materiais pouco firmes, para sustentar uma edificação daquele porte, projetada para abrigar o sino da Catedral de Pisa, no norte da Itália. A torre foi criada em 1173 e seus 3 andares mal tinham acabado de ser erguidos quando foi notada uma ligeira inclinação, devido ao afundamento do terreno e seu assentamento irregular das fundações. O engenheiro encarregado do projeto, Bonanno Pisano, tentou compensar a inclinação construindo os demais 5 andares ligeiramente mais altos do lado em que a estrutura pendia para baixo, mas o excesso de peso só fez a torre afundar ainda mais, certo? Só uma curiosidade então sobre a Torre de Pisa. Aí logo depois da Torre de Pisa, mais para baixo aqui, nós temos um espaço que é para nós dialogarmos, né? Primeira pergunta: pesquise o significado da palavra simetria e registre em seu caderno. Então já fui lá e já pesquisei o significado da palavra simetria. Simetria quer dizer correspondência de posições, de forma, de medida em relação a um eixo entre os elementos de um conjunto ou entre 2 ou mais conjuntos. Ok? E a número 2. Em sua opinião, a Torre de Pisa apresenta uma simetria? Justifique. A torre apresenta uma certa simetria, trazendo por miúdos, né, explicando melhor o que é simetria. Simetria quer dizer que se eu pegar e traçar um eixo imaginário, ou traçar um eixo nessa minha figura, por exemplo, se eu traçar um eixo aqui na vertical, né? De cima para baixo, a figura do lado direito vai ser a mesma que a figura do lado esquerdo? Se for, é simetria. Se não for, não é simetria, né? É uma figura assimétrica. Então, simetria. Traçando um eixo imaginário, ou até mesmo traçar um eixo com uma régua, né? Bem no meio dessa torre aqui. Vai ficar metade para minha direita e metade para minha esquerda. A metade da direita vai ser igual à metade da esquerda? Se for, é simetria. Se não for, não é simetria. Então pensem, reflitam e chegamos a uma conclusão, né? Virando a nossa página aqui, eu tenho simetria e assimetria. Qual a diferença de simetria e assimetria? Um dos elementos que tornam algo atraente é a presença de simetria. Observe as figuras a seguir e identifique as que podem ser divididas em partes
semelhantes em partes iguais, né? Então eu tenho essa primeira figura, eu tenho a segunda figura, terceira figura, quarta, quinta e sexta figura. Dessas 6 figuras, quais delas apresentam simetria? Quais delas que eu possa traçar um eixo imaginário ou até mesmo um eixo com uma régua, ela apresenta a parte da direita igual à parte da esquerda. Vocês estão com a apostila aí, então vamos lá acompanhar, né? Embaixo ele tem um pouquinho da explicação, né? As figuras 1, 2, 4 e 6 são simétricas, elas apresentam uma simetria. As figuras 3 e 5 são assimétricas, elas não apresentam a mesma figura, né? Nas figuras analisadas, podemos reconhecer 3 tipos de simetria, que são o foco do nosso estudo nesse capítulo. Primeira, simetria de reflexão, simetria de rotação e simetria de translação. Aqui nós temos esse quadrinho rosa, não sei se é rosa ou se é salmão, é uma discussão na sala de aula, né? Chamamos de assimétricas as figuras que não apresentam simetria. Então, simetria são as figuras que apresentam a mesma figura do lado direito seja igual à do lado esquerdo, ou as mesmas medidas, certo? A mesma forma, certo? E assimétricas são as que apresentam formas diferentes, figuras diferentes. Virando a nossa página aqui, nós temos uma atividadezinha para nós fazermos aqui na página 4, né? Aqui na página 4 nós temos: observe as imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Aí ele pede assim: por que tanto a blusa quanto a construção mostradas nas imagens abaixo são consideradas assimétricas? Por que essas imagens são consideradas assimétricas, né? E logo embaixo ele pede na letra B: faça o desenho de uma peça de roupa e de uma construção que representem a ideia de simetria. Como é que eu posso representar, fazer uma figura de uma peça de roupa que ela contenha simetria? Pode ser alguma camisa, calça, né? Um calção, uma bermuda, né? Que ela contenha simetria. O exercício número 2. Complete as figuras de forma que elas mantenham as respectivas simetrias. Então, se eu traçar um eixo aqui, esse meu lado direito vai ter que estar igual ao meu lado esquerdo. Mesma forma nessa figura, né? Então, eu só vou continuar a figura fazendo com que ela seja simétrica. Ok, galerinha? Isso então é simetria. Vamos virar um pouco a nossa apostila. Não riam da minha mesa, da minha toalhinha, ok? Deixa eu só ajeitar aqui. A gente vai ver agora simetria de reflexão. É uma das nossas simetrias, né? Simetria de reflexão. O próprio nome já diz, né? Ela tem que refletir, né? Observem as figuras. Então, aqui eu tenho o mar e logo ao fundo eu tenho uma cidade, né? E aqui eu tenho pessoas numa praia. Isso são exemplos de simetria de reflexão. Se eu traçar um eixo imaginário, a parte de cima vai estar refletindo a parte de baixo. Isso acontece nas duas figuras. Então, simetria de reflexão. Logo abaixo aqui vocês podem ver um quadrinho. De novo, mais um quadrinho. Vamos entrar na ideia de que seja um quadrinho rosa. Rosa, né? Ou sou eu que sou daltônico, né? Mas embora, vamos lá. Quando é possível dobrar uma figura de modo em que duas partes coincidam, essa imagem será considerada simétrica.
Esse tipo de simetria recebe o nome de simetria de reflexão. A linha que representa a dobra é chamada de eixo de simetria, ou seja, se eu dobrar essa figura dessa forma, né? Eu vou ter aqui um eixo de simetria e a parte de baixo ela vai ser igual à parte de cima. Olhando um pouquinho mais para baixo aqui, nós temos alguns exemplos, né? Temos aqui a borboleta, temos uma flor, temos o corpo de uma mulher, né? O busto de uma mulher, né? E temos uma folha. Se eu pegar e traçar um eixo no meio dessa borboleta, a parte da esquerda vai ser igual à parte da direita. Na flor aqui também eu tenho vários traçados, né? Que ele me dá ideia de simetria de reflexão. E assim nas outras duas figuras. Então, simetria de reflexão. Passando para frente. Passando para frente, nós temos simetria de rotação. Tá aqui, simetria de rotação. Simetria de rotação. A simetria de rotação ocorre quando se obtém a imagem de uma figura ao girá-la em torno de um único ponto, percorrendo-se um ângulo em sentido horário ou anti-horário. Observem o mosaico a seguir. Ele foi composto usando-se 6 peças congruentes, ou seja, 6 peças iguais. Simetria de rotação. Então, vocês podem verificar que aqui eu tenho uma peça, olhem só. Essa é uma peça, essa é outra peça, e todas as peças são iguais. Por que simetria de rotação? Porque se eu pegar essa peça e girar ela, como diz o enunciado, né, simetria de rotação ocorre quando se obtém imagem de uma figura ao girá-la em torno de um único ponto. Então ela vai girar em torno desse único ponto. Simetria de rotação. Logo ele pede para nós fazermos aqui. Desenhe no espaço abaixo a peça utilizada para compor a figura. Na minha apostila aqui eu já tenho o desenho, né, da figura. Então vocês vão fazer o mesmo na apostila de vocês. Aí vocês pedem, professor, onde é que está o nosso trabalho? Onde é que está a nossa atividade? Calma um pouquinho que a gente já vai verificar. Tem mais uma simetria ainda para nós verificarmos, ok? Deixa eu só tirar minha apostila aqui, mostrar minha linda toalha para vocês e procurar na apostila a nossa próxima simetria. Nossa próxima simetria vem ali na página 14 da apostila de vocês. Simetria de translação. Vamos olhar o que diz a simetria de translação. A simetria também pode ser apresentada por meio de repetição de uma forma em que uma posição diferente o deslocamento de uma figura sobre uma reta em uma certa direção é chamada de translação. Então, complete a faixa a seguir repetindo o mesmo padrão. Então, o que é simetria de translação? É a continuidade da minha figura. Vocês podem verificar aqui tem a parte vermelha, ela vai seguindo sempre o mesmo modelo, né? E aqui a parte azul seria a parte para nós completarmos. Então, ela segue sempre o mesmo padrão, simetria de translação. Eu tenho aqui também um outro exemplo, né? Em algumas construções antigas, por exemplo, a simetria era obtida pela repetição de colunas, sempre do mesmo tamanho e a mesma distância uma das outras. Então podem verificar as construções antigas aqui, né? Vocês podem ver que as portas aqui, elas são um pouquinho mais largas, mas elas continuam da mesma largura. E em cima eu tenho as pequenas janelinhas, né? Sempre da mesma largura. Eles vão continuar sempre verificando a mesma sequência de figuras. E no nosso quadrinho rosa,
ou salmão? Rosa ou salmão? Fica a critério de vocês, né? Dizemos que uma figura apresenta simetria de translação quando ela é formada pela repetição de uma imagem em uma nova posição, ok? Então, nós temos os nossos 3 tipos de simetria. Analisamos os 3 tipos de simetria. E tendo em vista que nós já verificamos no 6º ano, simetria, os exercícios de vocês vão ficar na página 18, 19, 20 e 21, que ele vem debater só eixo de simetria, ou seja, de translação, de rotação ou simetria. Translação, rotação ou simetria de reflexão, ok? Galerinha, no mais então era isso que eu tinha para mostrar para vocês na nossa primeira aula, certo? Desculpe ainda, o professor Miro tá meio perdidão, mas com o tempo a gente vai se adaptar à nova situação, né? Espero que todos estejam bem, espero que todos façam as atividades. Qualquer coisa estarei à disposição de vocês pelo WhatsApp. Funciona igualzinho, certo? À disposição de vocês, é só vocês me procurarem que tiro dúvidas de vocês. Ok, galerinha? Tenham uma boa semana. Fique com Deus.